Oi, aqui Jenner Cristiano do canal Histórias São Humanas em mais uma aula do nosso curso de Grandes Navegações. Bom, este tema, as grandes navegações, ele estaria incompleto se nós não falássemos da Terra plana e do medo do desconhecido. Vem com a gente! Bom, então vamos começar a nossa aula sobre as grandes navegações e antes de partir para as questões mais técnicas, mais conceituais, a gente tem que falar da mentalidade e do imaginário do povo europeu em relação às grandes navegações. Pessoal, eles morriam de medo do alto mar, eles morriam de medo de longas viagens, porque esse medo, ele criava uma barreira, um impedimento para que muitas pessoas se aventurassem numa viagem de longa duração. Obviamente, toda essa crença, todo esse imaginário do homem europeu na Idade Média, ele era abastecido por crenças, por ideias e superstições religiosas. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso. E olha que eu não estou falando de pirata, porque os piratas, eles eram reais. Eles eram muito reais. Eu estou falando de seres fantásticos e imaginários que povoavam a cabeça desse homem europeu e criava um grande medo, uma grande barreira em relação às viagens que iriam acontecer. Bom, havia a crença de que a Terra era plana. Vejam bem, eu estou falando de século XV, não é século XXI. Então, essa crença de que a Terra era plana acabava abastecendo algumas crenças de que o oceano ele tinha um fim. Ele era finito. E quando o oceano chegasse ao fim, o planeta também acabaria. E aí a embarcação ela poderia cair em um grande abismo, um abismo sem fim. Poderia levar os navegantes para as profundezas e cair eternamente. Enfim, eram muitos os relatos sobre esse medo da Terra plana. Volto a repetir, eu estou falando do século XV e século XVI, não estou falando do século XXI. Havia também a crença de peixes gigantes que poderiam engolir as embarcações. Eles tinham medo de dragões adormecidos que poderiam sair, cuspir fogo, invadir uma cidade e destruir a cidade inteira. E, claro, eu não poderia deixar de falar das sereias. As sereias que eram seres híbridos, metade mulher, metade peixe, com uma grande beleza e através do seu canto, o canto da sereia, seduziria os homens, levando eles ao afogamento, motivando o naufrágio e o afundamento dos barcos. Então, a gente tem que levar em consideração que a sociedade medieval ela é extremamente misógina, ou seja, a culpa de todos os males da sociedade recaíam sobre as mulheres. E aí, a sereia, esse ser mitológico, esse ser belo que tinha a capacidade de seduzir os homens com a sua intensa beleza, seria a causa da queda, do fracasso dos homens em alto mar. Inclusive, as sereias, elas permanecem no nosso imaginário, na poesia, na arte. Inclusive, eu quero apresentar aqui a letra de uma música do grande Gilberto Gil, A Novidade, que trata exatamente dessa figura simbólica que é a sereia. Linda de um lado e capaz de provocar grandes males do outro lado. Então, eu não vou cantar porque se eu dependesse da música para sobreviver, confesso, passaria fome. Então, eu vou me contentar em ler a letra da música para vocês. Espera só um pouquinho. Então, vejam só que letra bonita, que letra maravilhosa. A novidade veio dar à praia, na qualidade rara de sereia, metade o buço de uma deusa maia, metade um grande rabo de baleia. A novidade era o máximo do paradoxo estendido na areia, alguns a desejar seus beijos de deusa, alguns a desejar seu rabo para ceia. Ó mundo tão desigual, tudo é tão desigual. De um lado é este carnaval, de outro é a fome total. E a novidade que seria um sonho, o milagre risonho da sereia,
virava um pesadelo tão medonho, ali na praia, ali na areia. A novidade era a guerra entre o feliz poeta e o esfomeado, estraçalhando uma sereia bonita, despedaçando o sonho para cada lado. Enfim, então, essa imagem paradoxal da sereia, de um lado, uma linda mulher, na outra metade, um rabo de baleia, capaz de seduzir e encantar os homens com o seu canto, também seria capaz de provocar grandes males. Então aqui na letra da música do Gil, a gente percebe com muita clareza esse paradoxo. De um lado, os poetas, os artistas, querendo se enfeitiçar com os encantos da sereia, com a beleza da sereia. E do outro lado, uma população esfomeada, querendo aquele rabo de peixe apenas para a sua alimentação e para matar a sua fome. De um lado, a poesia, a arte e o carnaval. Do outro lado, a fome e a miséria. Então a sereia, esse ser mitológico e paradoxal que estava presente no imaginário do homem europeu na Idade Moderna, no início das grandes navegações, continua presente no nosso dia a dia. Vocês vão encontrar centenas de letras, de peças teatrais e filmes e peças de marketing que acabam explorando a imagem da sereia, sempre esse lado, esse paradoxo. De um lado, uma questão positiva e do outro, um aspecto um tanto quanto negativo que acaba causando um grande impacto na vida dos homens. Bom, agora, qual era o motivo de tantos seres fantásticos, fabulosos e horríveis habitando a cabeça desse homem europeu? Bom, a resposta está aqui. Não havia informação sobre o oceano. Não havia informações robustas e seguras sobre o que eles poderiam encontrar em alto mar. Então, esses seres fantásticos e mitológicos, capazes de encontrar os barcos, destruí-los e levar os marinheiros, os navegantes, os comandantes à morte, era abastecido por essa total desinformação em relação àquilo que eles poderiam encontrar durante as suas viagens marítimas. Um aspecto que eu quero destacar aqui é o seguinte: a ideia de que a Terra era plana. Acreditar que a Terra era plana no século XV e no século XVI é uma coisa, porque nós estamos vendo que havia uma total desinformação em relação ao que os marinheiros, em relação ao que os viajantes poderiam encontrar em alto mar. Agora, falar em terra plana no século XXI é uma coisa difícil de se acreditar, porque nós temos fotos de satélite, nós somos capazes, com ferramentas tecnológicas, como por exemplo o telescópio Hubble, que tira fotos dos confins do universo, da galáxia, nós somos capazes de hoje de saber que existem buracos negros supermassivos no centro de cada galáxia. Enfim, nós somos capazes de entender boa parte do funcionamento do universo dentro daquilo que é visível aos nossos olhos. Então, acreditar na teoria da Terra plana, na ideia da Terra plana em século XXI, eu interpreto como um ataque à ciência, um ataque ao pensamento racional, o desejo de semear a desinformação, de semear a discórdia e de provocar conflitos e, através dos conflitos, gerar guerra, porque no meio do caos, algumas pessoas consideram que é mais fácil governar. Então, por trás da mesma matriz intelectual que defende a Terra plana, nós temos o ataque às ideias de Charles Darwin, o ataque à teoria evolucionista. É a mesma matriz intelectual que defende a falta de necessidade de tomar vacinas, enfim, gerando mais doença e gerando mais caos na convivência social. Então, acreditar na Terra plana no século XV e no século XVI é bem contextualizado. A ciência está dando seus primeiros passos. A ciência está em processo de desenvolvimento. Agora, acreditar na Terra plana no século XXI, em que nós temos toda uma série de ferramentas tecnológicas, de conceitos testados e comprovados, é uma coisa completamente diferente.
Então, é importante ser crítico em relação a essas posturas que tentam causar a desinformação, gerar discórdia e desentendimento entre as pessoas, porque assim elas consideram que é mais fácil governar. Bom, a gente encerra essa aula por aqui e em nosso próximo vídeo, em nossa próxima aula sobre as grandes navegações, nós vamos falar sobre as especiarias, como a busca pelas especiarias acabou incentivando as grandes viagens marítimas. Um forte abraço e até a nossa próxima aula!